que é o seguinte, ele agora tem este aspecto que vocês veem, estão a ver o aspecto dele? A primeira vez que ele entrou numa congregação de crentes, ele tinha um cabelo assim, uma juba autêntica. O cabelo dele era assim, pareceu Jimi Hendrix. Quando ele entrou lá na sala, naquele primeiro culto a que ele foi, as pessoas ficaram todas assim a olhar para ele. Com medo. Intimidado. A primeira vez que ele foi confrontado com a palavra de Deus, ele vinha a sair de um autocarro e alguém lhe disse: estás preparado para morrer? Epá, que é isso? Tinha 19 anos. Mas aquilo pô-lo a pensar. E passado algum tempo entrou lá nas instalações da igreja, num culto, e sinceramente, ele quando entrou era ele e mais pai uns 8. Era um grande grupo. E ele com aquele cabelo daquele tamanho, alguns ficaram com medo. É importante a gente saber quem é que nos vai falar. E ele era assim. É fraco. Ouçam aquilo que ele vai dizer agora. Vamos ficar em oração. Olha, irmãos, antes de tudo quero agradecer por estar no vosso meio. É sem dúvida alguma um prazer enorme. Sinto-me pequeno diante de tantos homens de Deus que estão aqui à minha frente. E para mim é sem dúvida alguma um momento que eu jamais esquecerei por poder ministrar a palavra de Deus nesta manhã. E não se admirem se eu ficar emocionado, porque isto às vezes acontece. Eu sou uma pessoa assim, talvez pela idade, já estou a ficar velho, e é normal eu às vezes me emocionar durante a mensagem, por isso não se preocupem. Mas dou graças a Deus por estar aqui convosco. Antes de mais, quero também transmitir as saudações dos nossos irmãos lá nas Fontainhas, mais para mim do Duarte, Cristina, António e a Céu, e toda a igreja também. Eu mando um grande abraço para todos e desejo tudo bom para cada um de vós aqui na igreja Quinta de Conde. Então, irmãos, esta manhã, se conseguir, que espero consegui-lo, eu queria meditar convosco sobre um assunto que nós encontramos em Mateus capítulo 15, e já íamos ver Mateus capítulo 15, versículo 32, vamos ler aqui um versículo e depois iremos ler outros textos, mas para já Mateus capítulo 15 e versículo 32. O Senhor, falando aos discípulos, ele disse o seguinte, Mateus 15, versículo 32, e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem de comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Para que não desfaleça no caminho. Este é o tema que eu queria falar esta manhã, não desfalecer no caminho. Nós sabemos, irmãos, que Deus, depois de ter criado tudo, Deus olhou e a obra era perfeita. A criação de Deus era imaculada. E Deus descansou. Nós lemos que Deus descansou sobre a obra que Ele tinha feito. Não havia nódoa alguma sobre a sua criação. Tudo era puro. Mas nós nunca mais lemos ao longo da Escritura que Deus tenha descansado. Desde que entrou o pecado no mundo, a partir daí, não houve mais descanso para o nosso Senhor de modo algum. Deus começou logo o seu trabalho. E este descanso durou pouco tempo. Este descanso de Deus durou pouco tempo. Porque sabemos como o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo e nós lemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, além de ser Deus, era um homem experimentado nos trabalhos, diz o profeta Isaías. E ele trabalhava. Ele era um homem que trabalhava muito. E o seu trabalho não se limitou apenas a vir a este mundo e realizar a obra da nossa salvação. Ele continua a trabalhar, presentemente, como diz o escritor aos Hebreus. Ele trabalha, ele vive intercedendo por nós. Ele continua a sua obra. Mas também, irmãos, não nos esqueçamos que o diabo também trabalha. A Bíblia diz que o diabo trabalha
rodeia a terra e passeia por ela. E o diabo tem uma missão tríplice neste mundo, que é roubar, matar e destruir. Ao contrário de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor nos exorta a trabalhar. Ele diz, trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E este trabalho urge e nem sempre podemos realizá-lo. O nosso tempo é limitado. Nós estamos limitados pelo tempo. Nem sempre podemos realizar a obra. Então, enquanto temos tempo, aproveitemos e trabalhemos. Porque esta porta, mais tarde ou mais cedo, ela vai se fechar. A porta. Nós podemos servir a Deus. A porta da graça um dia se vai fechar. Então, irmãos, nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo cansado. Há pouco lemos em João capítulo 2, mas um pouco mais à frente, no capítulo 4, encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo cansado do caminho. Quando ele passou por Samaria, ele estava cansado do caminho. Os discípulos parece que estavam muito bem, e eles estavam cheios de fome, eles queriam era comer. O Senhor estava sentado, cansado. A viagem tinha sido longa, e encontramos o Senhor cansado, ali à espera, que nós sabíamos, de alguém que aparecesse, para ele poder ajudar, para ele usar de misericórdia e usar de compaixão. E aconteceu com aquela mulher samaritana. Jesus estava assentado e Jesus esperava por esta mulher. Hoje Jesus ainda continua sentado à espera de alguém que vá ter com ele para a salvação. Como foi para esta mulher de Samaria. Jesus está sentado, cansado, mas está à espera. Ele está à espera daquele que quer voltar para ele, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se nós nos sentimos cansados neste mundo, nós devemos pedir força ao Senhor. Ele diz, eu dou força àquele que está cansado e àquele que não tem vigor. Eu dou força. E lemos também que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz que nós devemos trabalhar porque o nosso trabalho não é vão quando é feito no Senhor. E dá-nos forças para isto. E então, irmãos, nós não devemos desfalecer. O Senhor não queria que eles desfalecessem no caminho. Eles podem desfalecer no caminho. Estão há 3 dias sem comer. É preciso cuidar deles. Então, irmãos, nós lemos que há várias coisas que nós não devemos desfalecer. Nesta caminhada que nós temos, como sabemos, até à pátria celestial, nós temos uma longa caminhada. E sabemos que o diabo começa há pouco, que ele continua a trabalhar, a fazer a sua obra. Uma vez que nós agora já estamos do outro lado, uma vez que nós já saímos do seu reino, do seu domínio, e ele agora continua a trabalhar, impedindo-nos de nós realizarmos esta obra, este trabalho, a obra de Deus. Ele continua a trabalhar, e ele faz tudo por tudo para impedir que nós nos dediquemos ao Senhor com todo o coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. Ele trabalha. Estou-me a lembrar, por exemplo, quando o povo de Israel, quando foi a Moisés para libertar o povo, nós sabemos o Egito é uma figura do mundo, assim como Faraó é uma figura de Satanás. Quando Moisés apareceu lá para libertar o povo, ele disse, olha, deixa ir o meu povo. Deus disse, deixa ser o meu povo, para que vá ao deserto, caminhe 3 dias e me sirva, e me ofereça sacrifícios. Nós vemos como Faraó fez tudo para impedir a saída deles, tudo. Mas Moisés era um homem, eu ontem já citei Moisés, já falei um pouco sobre ele era um homem que não desfaleceu neste ministério, neste trabalho, que é um trabalho difícil. Enfrentar Faraó não era coisa fácil. E vimos que Faraó, então, ele usa muitas coisas. Olha, primeiramente ele diz, olha, Deus diz que vos vai libertar, olha, não tenham ouvido as palavras mentirosas. Deus é mentiroso. Deus não vai libertar nada. Deus não vai fazer o que vós estáis a pensar. Deus é mentiroso. E ele deu ordens aos seus servos, agrave-lhes o serviço, para que eles não pensem em palavras mentirosas. Começou logo ali o seu trabalho. Depois nós vemos que, mais à frente, que ele diz, olha, vocês querem oferecer sacrifícios ao vosso Deus? Façam-no aqui, nesta terra. Façam-no aqui dentro. Moisés não ficou convencido. Moisés volta a falar com ele. Mais tarde
Faraó diz, olha, eu deixo-vos ir, mas não vás muito longe. Podem ir, mas perto, não vão para muito longe. Ele queria tirar àquele povo a visão da terra prometida. Assim como ele quer hoje também tirar a cada um de nós a visão da nossa pátria. Nós estamos aqui neste mundo, como sabemos, mas nós não somos daqui. Estamos aqui, lembro das palavras de Paulo aos Filipenses, quando ele escreve e diz que aos santos que estão em Filipos, eles não eram de lá. Eles estavam lá, mas não eram de lá. E nós também estamos aqui, mas não somos daqui. Nós devemos viver em tendas, não em casas. Não somos deste mundo, somos peregrinos. E o Senhor quer que nós façamos esta caminhada até à cidade celestial. Mas este povo tinha estes desejos também no seu coração. Era o desejo também de Deus levá-los à terra prometida. Deus tinha prometido que ia fazê-los subir à terra prometida. Mas então vemos como Faraó, neste caso, trabalhou. Mais à frente ele diz, Moisés volta lá e ele diz, olha, ide e servi ao vosso Deus, mas fiquem as vossas ovelhas aqui. Vocês podem ir, mas deixem ficar aqui as vossas ovelhas. Fiquem aqui. Aquilo que eles tinham para oferecer ao Senhor, deixem ficar aqui. Fiquem aqui. Moisés não desfaleceu nesta tarefa. Depois, mais tarde, ele diz, olha, servi ao Senhor, mas deixai ficar aqui alguma coisa. E Moisés disse, nem uma unha ficará, nada. Vai tudo, nem uma unha ficará. Vai tudo connosco, tudo. Vai tudo connosco. Moisés não desfaleceu nesta tarefa que era tão difícil, libertar o povo do Egito, onde eles estavam escravizados há mais de 400 anos. Ele foi, insistiu com ele, e como nós vemos o resultado, Deus libertou-os com forte não. Não desfaleceu, ele não desfaleceu. E o Senhor também deseja cada um de nós, nesta caminhada que nós temos até à sua vinda, ou até à nossa partida, não sabemos como é que o Senhor, como é que Ele nos vai levar, mas o que Ele quer é que nós não desfaleçamos. Então, irmãos, gostava de meditar convosco em alguns aspectos da nossa vida espiritual em que nós não devemos desfalecer. Nunca. Nunca. Por exemplo, nós lemos que não devemos desfalecer, primeiramente, na oração. Como isto é tão importante, irmãos? Na oração. E nós lemos, eu vou só citar a passagem, Lucas 18:1, em que o Senhor diz, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca desfalecer. Não desfaleçais na oração. E o apóstolo Paulo, mais tarde também, ele dá o mesmo pensamento. Não desfaleçais. Então vimos, irmãos, como isto é tão importante, a oração na vida do crente e da igreja. Não desfalecer. Nunca. Nós vemos, por exemplo, que quando Pedro estava preso, lemos disso em Atos capítulo 12, ele tinha sido preso, Tiago tinha sido preso antes dele, tinha sido morto e agora estava lá preso. Estava lá Pedro, talvez à espera da mesma sorte. O que aconteceu a Tiago vai acontecer comigo. Mas o que nós lemos em Atos capítulo 12 é que a igreja estava reunida e fazia oração contínua por ele, a Deus, a igreja. Não eram apenas 3 ou 4 crentes, 10, era a igreja. A igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E vemos o resultado. Ele foi libertado. Ele foi libertado. E o apóstolo Paulo, e ele escreve a Timóteo e diz, eu quero que todos os homens orem, sempre, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Eu quero que os homens orem. Irmãos, como a igreja precisa de homens, como Moisés, lá no cume do monte, a orar pelo povo, enquanto o povo estava cá embaixo em batalha com o povo de Amaleque. Moisés estava com as suas mãos levantadas, a orar pelo povo. E vemos como o povo foi libertado e ganhou aquela batalha. Precisamos também, irmãos, de homens como Elias, que soube ao cume do monte, Carmelo neste caso, e ora, até que consiga
consiga ver uma nuvem subir do mar, nem que seja do tamanho da mão de um homem. E ele ora, ele continua a orar sempre. E ele só quer ver, nem que seja uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele não pede muito. Se ele visse uma nuvem do tamanho da minha mão, ele já ficava contente. Deus ouviu. Deus atendeu. Irmãos, precisamos não somente orar, mas precisamos de insistir, bater, até que a porta se abra. Precisamos de orar. E o Senhor nos exorta a orar sempre. Orar sempre. Irmãos, como isto é tão importante, nós orarmos, não só na igreja, orarmos pelos nossos irmãos, como ainda ouvimos há pouco tempo, o Nando a falar, e nosso irmão também, o Zé de Carvalho. É tão importante, e este trabalho, nós orarmos pelos nossos irmãos, orarmos com ele, na igreja e orarmos com eles nas suas casas, como alguns irmãos têm feito este trabalho muito bem feito. Meus irmãos, lembro também acerca do apóstolo Paulo, como ele orava. Paulo orava por todos os crentes. Leia das suas cartas e ireis perceber que ele orava por todos os crentes, todos, para que eles crescessem no conhecimento, para que eles se dedicassem, tivessem uma vida irrepreensível diante de Deus. Ele orava por todos os crentes, todos. Não ficava nenhum de fora. E até me pedia orações por ele. Mas ele orava por todos os crentes. Em todas as cartas que ele escreve, ele ora pelos crentes. Dou graças a Deus por vós, orando sempre por vós, sempre, orava sempre. Estão a lembrar, por exemplo, também, irmãos, de Neemias, quando ele sabe do estado do povo em Jerusalém e do templo, que tinha sido as portas estavam queimadas a fogo, o templo tinha sido destruído. Quando ele soube daquela notícia, o que é que ele faz? Nós lemos que ele se colocou diante de Deus, ele se humilhou, ele jejuou, e esteve orando durante alguns dias, ali, prostrado diante de Deus, orando pelo seu povo e pelo templo, que era um lugar de adoração. Ele não orava só pelo povo, orava também pelo templo. Ele chorava, ele sofria, porque o templo de Deus, o lugar onde o povo adorava, estava completamente destruído. E orava pelos seus irmãos na fé. Ele teve conhecimento dos seus irmãos, ele ficou tão preocupado. Irmãos, nós devemos ficar preocupados também com os nossos irmãos na fé. Há irmãos que precisam de nós, precisam de que oremos com eles, que falemos com eles, que estamos com eles há algum tempo. Precisamos de orar por todos. E o Senhor contou esta parábola de orar sempre. E o apóstolo Paulo reforça este pensamento quando diz que nós devemos orar sempre, por todos. E nós, irmãos, possamos aprender esta lição, orar sempre e nunca desfalecer. Isto é tão fácil nós desfalecermos. É muito fácil. Às vezes, qualquer coisa que acontece na nossa vida, nós deixamos ir abaixo, nós desfalecemos. Nós ficamos perturbados e perdemos o desejo de orar. Nem sequer por nós orarmos. Mas o Senhor diz, orai sempre por todos. Então, irmãos, passamos a aprender com estes homens de Deus que oraram sem desfalecer. Vemos também que o Senhor, Ele quer que nós não desfaleçamos no nosso ministério. Segundo aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 1, o apóstolo Paulo escreve e diz o seguinte, segundo aos Coríntios, capítulo 4 e capítulo 1, nós lemos o seguinte, pelo que tendo este ministério, não desfalecemos. Tendo este ministério, não desfalecemos. Irmãos, ministério da pregação. Não desfalecer, diz ele. Temos este ministério, nós não desfalecemos. Embora tenhamos lutas por dentro e por fora, combates de toda a ordem, não desfalecemos. Nós continuamos a pregar. E ele escreve a Timóteo e diz que ele pregasse a tempo e fora de tempo. Prega sempre, Timóteo. A tempo e fora de tempo. É preciso pregar esta mensagem da reconciliação. Nós não devemos desfalecer também nesta mensagem que nós temos recebido
que o apóstolo Paulo recebeu e que nós agora também temos pela sua graça a pregar este Evangelho da graça de Deus. Paulo diz, é-me imposta esta obrigação e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. É necessário pregar a palavra de Deus também. Porque nós podemos pensar, então, se nós não pregarmos, como é que os outros vão crer? Sabem que há irmãos que até pensam, isto é um tema que vai ser falado na conferência lá em cima, creio eu. Há irmãos que pensam assim, bom, se Deus nos elegeu, se já há as pessoas escolhidas por Deus que se vão salvar, então não vale a pena pregar. Não vale a pena pregar, é tempo perdido. É tempo perdido. O apóstolo Paulo não concorda nada com isto. Nada, mas mesmo nada. Ele diz, é imposto esta obrigação e ai de mim se eu anunciar. Ai de mim. E é preciso pregar. E é claro que Deus sabe. Deus é soberano, Deus é omnisciente, Deus sabe tudo. Mas nosso ministério é pregar a palavra de Deus. É pregar este Evangelho da graça de Deus. Mesmo em momentos difíceis, Paulo nunca o deixou de pregar. Lembramos, por exemplo, da carta que ele escreve aos Filipenses, que Paulo estava preso, mas ele continuava a pregar. Nós podíamos dizer, agora estou preso, o que é que eu posso fazer agora? Então o Senhor deixou, e Ele permitiu que eu chegasse aqui a Roma e fosse preso. Então, e agora? Agora acabou o meu trabalho. Era isso que nós pensávamos. Não. O Paulo diz o seguinte, olha, e o que é que sabes, ó Filipenses, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Aquilo que me aconteceu, isto é, a minha prisão contribuiu para maior proveito do Evangelho. Ele diz do outro lado, eu estou preso, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus não está presa. Eu continuo a pregar, eu continuo a falar do meu Senhor. E nós sabemos, como ele mesmo lá preso, ele continuou a pregar, a pregar e orar. Eu lembro porque daqueles soldados que estavam com ele dia e noite, o que é que eles terão ouvido da boca do apóstolo Paulo. Ele orava pelos crentes quando estava preso. E vemos mais tarde que muitos se converteram. Na carta aos Filipenses, nós lemos que Paulo escreve, olha, os da casa de César também vos saúdam. Havia crentes lá dentro. Havia crentes na casa de César, onde era impossível o Evangelho entrar. Mas ele chegou lá. Paulo pregava, mesmo preso. Ele tinha este ministério e ele queria cumpri-lo até ao fim. Diz, olha, quando ele escreve a Timóteo, diz, olha, eu acabei a carreira, eu cumpri o meu ministério. Eu cumpri. Faz-me lembrar também, irmãos, João Batista, que teve uma vida mais curta do que o apóstolo Paulo, mas nós lemos também que ele cumpriu a sua carreira. Ele teve, talvez 3 anos de ministério, não sei. Ele nasceu mais ou menos no tempo do Senhor Jesus Cristo, viveu talvez uns 3 anos, mas naquele tempo em que ele viveu, e ele cumpriu a sua carreira. Nós lemos, tendo acabado a sua carreira, João Batista, Lucas escreve acerca dele, ele cumpriu a sua carreira também. Apesar de ser pouco tempo. Às vezes não importa o tempo que nós vivemos. Às vezes não acontece se vivemos muito tempo ou pouco. Importa é como nós vivemos. O tempo para Deus não é importante. O que é importante é como nós vivemos. Nós estamos a pregar este Evangelho. A pregá-lo e a vivê-lo. Como já falámos um pouco de ontem, falámos um pouco acerca disto. Devemos pregar, devemos ser um exemplo, devemos vivê-lo também. É a maneira de podermos levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo. E há tantas pessoas que precisam de ouvir este Evangelho não é outro, é este Evangelho da graça de Deus que salva o pecador sem que ele faça coisa alguma. Salvação unicamente, exclusivamente pela graça de Deus, por meio da fé. Precisamos pagar este Evangelho. Este Evangelho, não é outro, é este. É este Evangelho. Porque outro Evangelho que não seja este pode levar as pessoas à condenação. Outro Evangelho que não seja este, como diz Paulo, se alguém nos pregar outro Evangelho além do que eu tenho pregado, outro. Aí o que salva presentemente é este. É o Evangelho da graça de Deus. É aquele Evangelho que nos fala que Cristo deu a sua vida por nós
E a única obra que Deus aceita agora é esta, é a obra de Cristo. Está perfeito, está completo. A obra de Cristo está completa e nós precisamos pregar este Evangelho que salva. Quando nós tentamos juntar alguma coisa àquilo que temos na Palavra de Deus, que nós aprendemos do apóstolo Paulo, nós então estamos a defraudar o Evangelho e podemos conduzir as pessoas ao erro e à perdição. Sabem que nos tempos do Senhor Jesus Cristo, o Senhor a certa altura falou acerca dos escribas e disse que eles, em vez de ajudar o povo, estavam a conduzir o povo para o inferno. São os guias cegos. Ou estás a conduzir o povo mal. São os guias cegos. Estavam a pregar a palavra de Deus errada. E nós podemos correr este risco se não pregarmos este Evangelho como Paulo pregou. Ainda, irmãos, que poucas pessoas salvem. Continuamos a pregar. Estou a lembrar, por exemplo, de Noé, que pregou durante 120 anos. Claro que não é este Evangelho, mas ele pregou aquilo que o seu ministério, que tinha recebido do Senhor, pregou durante 120 anos. E apenas salvaram 8 pessoas. Nós não devemos desfalecer se nós pregarmos e poucas pessoas salvam. Não, aconteceu com Noé. Poucas pessoas salvaram. A sua família. Como Pedro, não devemos deixar de exortar sempre. Falar sempre acerca deste Evangelho da graça de Deus. Irmãos, devemos nos alegrar por termos este ministério e gostar do ministério que nós temos, que é este ministério da pregação. Sabem que Jonas não gostava do seu ministério. Jonas, não é nosso Jonas lá, é Jonas da Bíblia. Ele não gostava do ministério que tinha. Aliás, Deus deu-lhe aquele ministério e ao mesmo tempo um privilégio enorme de pregar àquela cidade que tinha 120 mil pessoas. Ele não gostava daquele ministério. Ele achava que aquele povo não era digno de receber a graça de Deus, de ser salvo. E a minha pergunta hoje é, e alguém é digno da graça de Deus? Há alguém que seja digno? Não há ninguém que seja digno. No entanto, nós lemos que Jonas fugiu. Ele fugiu. Deus tinha dado uma ordem para ir à cidade de Nínive e ele fugiu para o outro lado. Mas nós vemos que ele depois foi. Mas sabe, irmãos, ele já foi tarde. Porque numa cidade com 120 mil pessoas, morrem muitas pessoas por dia. E posso imaginar, irmãos, Jonas entrando depois, quando foi a segunda vez, àquela cidade que Deus tinha mandado pela primeira vez, e posso imaginar que talvez ele, ao entrar pela cidade, ele pudesse ver algumas sepulturas ainda frescas, de pessoas que tinham morrido. Ele já foi tarde. E é preciso pregar agora. No tempo de Deus, no tempo que nós temos, no tempo que se chama hoje. No tempo que se chama hoje, devemos pregar a mensagem da reconciliação. Que é a mensagem que leva o homem que vive a inimizade com Deus a ter paz com Deus. Que Deus nos ajude pela sua graça. A nós, que temos, como ouvimos ainda ontem, temos tantas facilidades. Nós temos tanto tempo. Não estamos com Paulo, não estamos presos. Ele estava preso. Mas mesmo preso, ele fazia o trabalho, se calhar, mais do que todos nós juntos. Preso. E nós, irmãos, temos este privilégio de poder pregar este Evangelho da graça de Deus. Então, não nos esforçamos, irmãos. Não nos esforçamos, ainda que possamos olhar para a igreja e são os mesmos crentes de talvez há um ano ou dois. São os mesmos. Não há ninguém novo na igreja. Então, não nos esforçamos. Continuemos a pregar. Porque Deus faz a sua obra. O que nós temos de fazer é o nosso trabalho. Deus faz a obra. Nós plantamos, regamos, mas Deus é que faz a obra. Deus é que dá o crescimento. Deus é que faz a obra. Nós temos este ministério de pregar este Evangelho. Este Evangelho puro da graça de Deus, que leva o homem a ter paz com Deus e a gozar a salvação. Não nos façamos, irmãos. E não sejamos como Jonas. Aceitemos este Evangelho que o Senhor tem para nós hoje. O Evangelho da graça de Deus.
e o passamos a cumprir. Que possa ser dito acerca de nós, como foi dito acerca ou melhor, que eu possa ter a coragem de dizer o que Paulo disse, que eu não tenho. Eu cumpri o meu ministério. Acabei a carreira e guardei a fé. Eu fiz o meu trabalho. Que eu e vós possamos dizer, eu cumpri a minha carreira. Cumpri. Se calhar a mim ainda falta muito para cumprir a minha carreira. Mas que o Senhor nos ajude a nós não nos falecermos. Não nos falecermos neste ministério que temos recebido da parte do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, devemos também não nos falecer nas boas obras. Diz Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Ele escreve e diz: não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos. Não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Mas como é necessário nós fazermos boas obras, coisas boas. Boas obras não é para sermos salvos, que isso já vai muito longe. Nós já fomos salvos e sabemos que não foi pelas obras, mas agora Deus espera um povo zeloso de boas obras. Um povo zeloso de boas obras. Um povo que se preocupe com os outros. Irmãos, nós vemos que há tantos irmãos e irmãs que precisam de uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo. Há tantas pessoas, e às vezes basta fazermos um telefonema, basta visitarmos uma pessoa e estamos a fazer um trabalho enorme. Estamos a fazer uma obra enorme para Deus. Um trabalho gigante. Parece que é pouco. Parece que alguns pensam assim, o trabalho é aqueles que pregam, ou aqueles que ensinam, que têm essa responsabilidade. Não, irmãos, nós no corpo de Cristo, todos nós temos trabalho, todos nós temos trabalho, todos nós temos responsabilidades. Eu ontem falava aqui com um irmão que está aqui à minha frente, esqueci-me dele. Ele dizia que era muito fraco, o irmão Joaquim, dizia que era fraco. Irmão, nós somos todos tão fracos, e os fracos também pertencem ao corpo de Cristo. Não são só os fortes, são os fracos também. Estão lá todos. E o apóstolo Paulo escreve e diz que nós, que somos fortes ou maduros, devemos ajudar os mais fracos e devemos levar as suas cargas. Isto é, ajudá-los a levar as cargas. Às vezes a carga é pesada. Ontem visitei com o nosso irmão Carlos Oliveira uma irmã que vocês conhecem, sozinha. Irmãos, e fiquei admirado da maneira como ela foi consolada pelo Senhor. Este trabalho é tão importante. Uma visita, falar com ela um pouco, orar com ela, é um trabalho excelente. E qualquer de nós pode fazer este trabalho. Não precisa ter muito conhecimento da Bíblia para fazer este trabalho. Basta conhecer que Deus se agrada que nós façamos boas obras. E nós lemos que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho de amor. Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho de amor. Enquanto nós servimos aos santos, dizia o escritor aos Hebreus, Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho de amor enquanto servimos aos santos. E ele diz, e ainda servis. Deus se agrada, irmãos, Deus não é injusto. E o apóstolo Paulo escreve e diz também que aqueles que creem devem se aplicar às boas obras. Devem se aplicar às boas obras. E Deus, irmãos, procura boas obras na nossa vida. Deus procura fruto, chamemos fruto, na nossa vida. Nós lemos numa das parábolas que encontramos nos Evangelhos, que o Senhor fala acerca de um senhor que tinha uma figueira plantada na sua vinha. E ele diz, o dono dos anos ia lá procurar fruto. Ao terceiro ano foi lá e olhou para a figueira e a figueira estava sem fruto nenhum. E ele disse, deu ordens, é melhor arrancar esta figueira. Não está aqui a fazer nada. Esta figueira está a ocupar a terra inutilmente. Está a ocupar a terra inutilmente. Não está a dar fruto.
está a ser inútil. Está a ser inútil. E nós, irmãos, às vezes podemos estar a ocupar a terra enquanto estamos aqui neste mundo inutilmente, se não estamos a servir o Senhor, se não estamos a fazer estas boas obras. Estas boas obras. Nós lemos acerca de uma mulher, em Atos capítulo 9, chamada Dorcas, que estava cheia de boas obras. E o resultado foi, quando ela morreu, quando ela partiu, os crentes choraram muito por ela. Os crentes choraram muito por esta irmã. Era uma irmã admirável. Estava cheia de boas obras. Cheia de boas obras. E os crentes choraram sua partida. Como é normal. E nós vemos também que o Senhor diz assim: resplandeça diante dos homens as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E o apóstolo Paulo depois completa e diz que nós devemos então dar luz como astros no mundo. Devemos viver fazendo boas obras. Deus espera isto de nós, irmãos. Deus espera isto de nós. E cada um de nós pode fazer este trabalho. Este trabalho é muito importante para Deus e para a obra de Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus e servir os crentes. Este é o nosso trabalho aqui neste mundo. É servir a Deus e servir os crentes. Pregar este Evangelho, estamos a servir ao Senhor. E também podermos ajudar os nossos irmãos na fé e também os outros. Mas, como diz o apóstolo Paulo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente àqueles que são crentes, que são filhos de Deus. Então, irmãos, que Deus nos ajude a estarmos cheios destas boas obras. Estarmos cheios, como Dorcas, cheios de boas obras. Que Deus olhe para nós e se agrade de cada um de nós. Porque há tanto trabalho para fazer, irmãos, tanto trabalho, que nós às vezes nem imaginamos o trabalho. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. Vamos avançar um pouco mais e vamos ler mais um versículo, irmãos, em Efésios capítulo 3. Efésios 3 e versículo 13. Um versículo também bem conhecido. 3:13 de Efésios. Nós lemos o seguinte: portanto vos peço, Paulo está a escrever esta igreja e diz: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Como já referi, Paulo estava preso e os crentes estavam muito desanimados, estavam a desfalecer por ele estar preso. Eles amavam o apóstolo Paulo. Eles amavam o apóstolo Paulo. E então Paulo diz: olha, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Este é outro aspecto da nossa vida, irmãos, que nós não devemos desfalecer. As tribulações nunca vêm sozinhas. O Senhor sempre está perto. O Senhor sempre está perto quando a tempestade da tribulação se abate sobre a nossa vida. Deus está perto. E nós lemos, e há pouco foi citado este versículo, Deus, socorro bem presente na angústia. Deus está lá. Deus está lá. E nós lemos que a tribulação produz paciência. Nós irmãos, temos que viver neste mundo sabendo para isto que fomos chamados também, para sofrer tribulações. O apóstolo Paulo escreve e diz: olha, a vós vos foi concedido não somente crer nele, mas também padecer por ele. Padecer por ele. Quando nós abraçamos a fé, nós também abraçamos o sofrimento, porque sermos crentes em Cristo significa que vamos padecer de alguma maneira. E nós vimos, irmãos, que Deus sempre está perto. Deus sempre está perto de nós. E Deus nos vai guiar e nos vai ajudar nesta tribulação que nós podemos passar. Uns passam mais do que outros, mas nós vamos também passar e que Deus nos dê graça para podermos ajudar os outros, irmãos.
Irmãos, como é importante nós dizermos a alguém que está a passar por uma tribulação grande, dizer, irmão ou irmã, eu tenho orado por ti todos os dias. Eu oro por ti. Tu estás incluída nas minhas orações. Eu oro por ti. E há muitos crentes que estão a passar por tribulações. Eu lembro, irmãos, que há 50 anos atrás, no tempo do nosso irmão César Sobral, alguns lembram-se certamente, há aqui irmãos mais velhos do que eu, lá bem perto, onde eu moro, mais acima talvez de 2 quilómetros, havia lá uma igreja onde ele ia pregar, creio que era uma vez por semana, e então da parte de fora estavam homens terríveis, armados com facas e outras armas. E este nosso irmão Sobral dizia, quando saídos, não digam nada, mesmo que sejam ameaçados, não digam nada, mantenham-se calados, não digam nada. E o que é certo é que estes irmãos saíram da igreja e não aconteceu nada. E depois este irmão dizia que estes homens, que eles não foram achados de serem dignos de padecer pelo nome do Senhor. Não foram dignos porque não aconteceu nada. Faz lembrar aquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e 5, quando os discípulos são presos. E eles estavam presos, mas quando eles saíram, eles estavam consolados e eles estavam animados por terem sido achados dignos de padecer pelo nome do Senhor. Não é fácil o que aconteceu a este nosso irmão Sobral e as pessoas que estavam com ele e aos apóstolos também. Não foi nada fácil. Eles foram presos, foram maltratados. No entanto, eles se alegraram por terem sido achados dignos de padecer pelo nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, também preso, ele se alegrava. Ele alegrava-se. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, como os irmãos sabem, já estudaram aqui, nós também estamos lá a estudar, é a carta que fala mais de gozo ou de alegria. E é esta carta onde ele está preso. Ele está a escrever preso. Ele fala tanto de alegria, mas está preso. Ele está preso. Isto não parece normal. A vida cristã não é normal. E ele está preso e ele é um homem cheio de gozo, cheio de alegria. Transmite para os crentes, eles, tendo cuidado, não desfaleçais. Não desfaleçais. Sabem, isto faz-me lembrar também Asaf, no Salmo 73. Ele tinha um grande dilema. Asaf era, como é possível aqueles que são fiéis sofrerem? Não faz sentido nenhum. Então, nós somos dedicados, fiéis ao Senhor, e nós sofremos. E aqueles que vivem de qualquer maneira, que vivem a vida à sua maneira, que pecam diariamente, que não querem saber disso para nada, a vida lhes corre bem. E a nós, nada. A nós sofremos tribulações, perseguições. Ele não compreendia isto. Ele não entendia. Era um grande dilema que ele tinha. Mas esta é verdade, irmãos. Nós estamos aqui neste mundo e se nos queremos identificar com Cristo, nós sofremos perseguição, de alguma forma. Não como naquele tempo, mas vivemos outro tipo de perseguição. Mas, irmãos, a palavra de Deus também é o nosso consolo na tribulação. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, os irmãos certamente conhecem o versículo de cor, ele diz, aquilo que antes, ou melhor, tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A palavra de Deus nos consola. Quando nós podemos olhar para estes homens de Deus, passaram por tanto. E estes e outros que são registados na palavra de Deus, ainda há pouco tempo falava com os meus irmãos no centro, e até falei até acerca de Jó, quando eu falei dele, mas noutra área. Jó foi um homem que passou por uma tribulação terrível. Uma tribulação terrível. E o apóstolo Paulo disse, olha, tudo que antes foi escrito, isto é o que está no Velho Testamento.
aqueles homens de Deus, os exemplos daqueles homens de Deus que estão lá atrás, foram escritos para o nosso ensino. Para que nós possamos ter esperança. Se eles tinham esperança em Deus, nós também devemos ter. Não devemos desfalecer nas tribulações. Nunca. Não devemos desfalecer. Porque eles também não desfaleceram nas tribulações. E tantos homens de Deus que passaram por isto. Tantos homens de Deus que viveram já no nosso tempo. No nosso tempo, há 50 anos atrás. Né? Essa altura não era crente, mas isso aconteceu há 50 anos atrás, onde os crentes eram perseguidos, pelo menos lá nas zonas sul da Madeira. Muito perseguidos. E eles se mantinham firmes, irmãos. E eles não voltavam atrás. Eles continuavam a pregar. Mesmo perseguidos, no dia de reunião, eles estavam lá outra vez. E eles não desanimavam. Não desfaleciam. Vamos em frente. O caminho certo é este. O caminho certo é este. Somos atribulados, mas não destruídos. Vamos continuar. Vamos continuar. E estava lá no dia seguinte, sabendo que iria acontecer a mesma coisa, ou talvez alguma coisa ainda pior. Lembro-me do pai de João Paulo, também que passou um pouco por isto. O nosso irmão António Oliveira, no tempo dele. Ele ia pregar, muitas vezes pessoas atiravam ovos podres a ele e outros irmãos que iam com ele. Isto é perseguição. Mas este irmão nunca se faleceu. Continuava sempre, ainda hoje continua a pregar. Ainda hoje continua a pregar. Não desfaleçais. Irmãos, a vida pode ser difícil. Vivemos dias em que podemos passar por situações de dificuldade, alguma doença que vem à nossa vida, que é normal, mas devemos não desfalecer, porque sabemos que estamos aqui neste mundo e é para podermos servir o Senhor, para viver para Ele. Então não deve haver nada que nos possa impedir de fazer o nosso trabalho. Até as tribulações. Não desfaleçais. Não, nem isso. Não desfaleçais. Irmãos, resumindo, não devemos desfalecer, então, nesta nossa caminhada que temos, que pode ser boa ou pode ser má. Podemos ter algumas dificuldades, e temos, mas até que o Senhor venha, continuemos firmes, porque o Senhor também trabalha. Não somos nós que trabalhamos. Deus continua a trabalhar, como disse. Deus continua a trabalhar, o Senhor Jesus Cristo trabalha, e nós também não devemos desfalecer nesta nossa caminhada que temos diante de Deus, até chegar à sua presença. Não devemos desfalecer também na oração. Irmãos, não desanimemos, porque podemos orar sempre, mesmo que não possamos ver muitos resultados da nossa oração. No caso de Pedro, eles viram, Pedro foi libertado pela oração daqueles irmãos, pela igreja que orava. A igreja orava. Não quer dizer que isto vai acontecer sempre, atenção. Não quer dizer que nós oremos por alguém que está a passar por uma dificuldade grande e Deus vai libertá-lo dessa situação. Mas uma coisa é certa, Deus vai estar com ele. Deus vai estar com ele nesse problema que ele tem de enfrentar pela frente. Deus está lá. Deus está lá. O apóstolo Paulo sabia que tinha sido preso não por César, mas por Cristo. Ele disse: eu sou prisioneiro do Senhor. Não foi César que me prendeu, foi Cristo. Ele era preso dele, ele sabia. E sabia que apesar de tudo, Deus estava com ele e a obra de Deus ia ser feita. Ele tinha isto na sua mente. Irmãos, na pregação nós temos uma mensagem, não como a mensagem de Jonas. Temos uma mensagem muito melhor do que a mensagem de Jonas. A mensagem de Jonas era uma mensagem de condenação. E ela foi anunciada. E mais, o que me admira é que a mensagem de Jonas era uma mensagem de condenação
Se lerem a mensagem dele, vão ver que a sua mensagem não tinha qualquer... não havia esperança nenhuma para eles. Não havia esperança. Ainda 40 dias e a cidade será destruída. É a mensagem dele. Uma mensagem monótona. A cidade vai ser destruída. 40 dias e a cidade vai ser destruída. Não havia esperança nenhuma. Mas o que é que aquele povo pensou? O rei, desde o rei até ao servo. Olha, uma coisa é certa. Se nós nos arrependermos, não há nada de errado. Nós vamos arrepender. E depois, quem sabe, a esperança que eles tinham era, quem sabe, Deus pode ter misericórdia de nós. A mensagem de Jonas não tinha misericórdia nenhuma. Nenhuma. Mas eles diziam, quem sabe Deus terá misericórdia de nós. A nossa mensagem de hoje, irmãos, nós temos, é uma mensagem que traz esperança à alma. Traz esperança, traz certeza de vida eterna. Traz consolo para a alma. E nós devemos pregá-la. Devemos pregá-la a todo custo. Pregá-la sempre, sempre que o Senhor nos der tempo, neste tempo que nós temos de vida, que nós possamos pregar esta mensagem da graça de Deus. Deixa-me dizer, irmãos, que este é um Evangelho que leva as pessoas aos pés de Cristo sem que eles façam nada. Porque é um Evangelho diferente, daquilo que outrora outros pregaram. Este é um Evangelho chamado da graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo, e que aquilo que crê é salvo, mas aquilo que não crê neste Evangelho da graça de Deus, diz o apóstolo Paulo, um dia será julgado por este Evangelho. Ele diz que um dia todos serão julgados segundo o meu Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. E agora só uma parte. Há irmãos que, quando nós dizemos isto, que não gostam. Acham que nós estamos a exaltar o apóstolo Paulo. Porque ele diz, um dia todos serão julgados segundo o meu Evangelho. E há irmãos que pensam vocês só estão a pôr Paulo lá em cima e Cristo cá em baixo. Não há nada disso. Nada disso. Porque nós lemos, por exemplo, também acerca de Pedro, Tiago e João, quem eles eram no seu tempo? Eram as colunas da igreja, certo? Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja. E nós lemos acerca da lei, por exemplo. Se nós falamos, há pessoas que dizem que nós falamos muito de Paulo, que o Evangelho é de Paulo, e de facto foi ele que recebeu. Mas eles esquecem-se, por exemplo, do que a Bíblia fala acerca de Moisés. Acerca da lei, melhor dizendo, acerca da lei. A Bíblia diz, por exemplo, que a lei foi dada por Moisés. Lemos isso em João capítulo 1. Não diz que a lei foi dada por Deus. Nós lemos lá, a lei foi dada por Moisés. Nós dizemos, mas a lei é de Moisés. É a lei de Moisés? Não. A lei foi dada por Moisés. Lemos também que o Senhor, a certa altura, diz ao povo, não cuideis que eu vos hei de acusar diante do Pai. Há um que vos acusa. Sabe quem é? Moisés. Moisés acusa-vos. Moisés em quem vós esperais. É Moisés que vos acusa. E nós não ficamos blindados com isto, porque é verdade. Isto é verdade. Lemos também acerca do divórcio, que o Senhor disse, olha, acerca do divórcio, disse o Senhor, Moisés vos permitiu pela dureza do vosso coração. Foi Moisés que vos permitiu dar a carta de divórcio. Foi Moisés. Moisés é que vos deixou que isso acontecesse. Acerca daquela mulher adúltera que foi apanhada em adultério, sabe o que é que disse o Senhor? Ou melhor, o que é que disseram, neste caso, os fariseus? Moisés mandou que as tais sejam apedrejadas. Disseram eles. Foi Moisés que mandou. Olha, estavam a falar com Cristo. Moisés mandou que as tais sejam apedrejadas. Foi Moisés que mandou. Não foi Deus, foi Moisés. E nós aceitamos porque é verdade. E lemos também na carta aos Hebreus,
temos lá registado, quebrantando alguém a lei de Moisés, reparem, morre sem misericórdia. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. E mais, nós lemos só mais um versículo, que Deus disse a Moisés, a certa altura, ó Moisés, o teu povo, que tu tiraste do Egito, se tem corrompido completamente. O teu povo, foste tu que tiraste do Egito. Irmãos, reparem que eu só citei um versículo em relação ao Evangelho da Graça de Deus, do apóstolo Paulo. E citei 7, que fala acerca de Moisés. E nós nos alegramos, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Irmãos, este é o Evangelho que nós pregamos hoje. É o Evangelho da Graça de Deus que traz esperança ao povo. Foi o apóstolo Paulo que o recebeu. Foi. A Bíblia diz que foi ele que o recebeu. Deus deu ao apóstolo Paulo. E nós agora pregamos este Evangelho. E aquele que crê, como disse, tem a vida eterna, tem paz com Deus, tem esperança, tem a certeza que um dia vai estar com Ele. Mas aquele que não crê, repito, vai ser julgado pelo seu Evangelho. Este Evangelho que vai julgar. Rejeitar a graça de Deus é rejeitar a Cristo. E um dia, aqueles que não o fizerem vão sofrer a condenação eterna. Irmãos, que Deus nos ajude a não desfalecermos neste caminho que temos entre nós. Pode ser muito longo, podemos ter uma vida ainda longa, a minha não será tão longa, porque já sou mais velho, aqui é mais novo do que eu, muito mais, mas nesta caminhada que Deus me ajude a saber remir o tempo, acima de tudo. Saber remir o tempo. A Bíblia diz, os dias são maus, o tempo é pouco. O tempo é pouco, precisamos de remir o tempo, isto é, precisamos de comprar o tempo. Remir é comprar o tempo, é gastar, é investir no tempo, é gastar o tempo, é não desperdiçar, é usá-lo com sabedoria. Remir o tempo enquanto estamos aqui neste mundo, nesta caminhada, que saibamos viver desta maneira para a glória de Deus. Não desfalecer nesta caminhada, não desfalecer na oração, não desfalecer na pregação, não desfalecer nas boas obras e não desfalecer nas tribulações. Sabe que esta última parte é mais difícil. Muitos têm desfalecido nas tribulações. Que nós possamos ser uma ajuda, irmãos. Que nós possamos ser consolados e para depois podermos consolar os outros. Podemos ajudar os outros que estão em alguma tribulação, como diz o apóstolo Paulo. E como isto é tão importante na igreja, na vida dos crentes. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus, na sua graça, nos ajude a podermos ser uma bênção durante o tempo que estamos aqui neste mundo e podermos usar bem o tempo, porque ele não é muito, e que o possamos fazer, acima de tudo, para a sua glória. Portanto, não desfalecemos. Graças a Deus pela sua palavra. Eu sei que o tempo já é longo. Deixa-me só referir um versículo no capítulo que o nosso irmão referiu há pouco, na segunda carta aos Coríntios 4. Começa com não desfaleçamos e termina quase da mesma forma, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova em cada dia. O não desfalecer não depende do exterior, mas sim do interior. Se o nosso interior estiver cheio do Senhor, não há exterior nenhum que nos impeça de cumprirmos o nosso ministério. Seja no hospital, seja na prisão, seja onde for, que o Senhor nos ajude a pregar o Evangelho da graça de Deus. E quantos já foram salvos no hospital, quantos já foram salvos nas prisões, porque houve alguém nesse lugar que foi fiel ao Senhor. Que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos terminar então com a oração. E Carlos, vais terminar, se achou.